Se você quiser saber como se tornar um RH estratégico de verdade, eu sugiro que você assista esse vídeo até o final. É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje aqui no RH Academy. A ideia é te ajudar com a resposta para a pergunta como que você pode se tornar um RH mais estratégico de verdade. E para a gente começar a introduzir a nossa conversa, eu quero trazer dois dados bem importantes para você. O primeiro dado é uma pesquisa realizada pela Gartner num relatório que é apresentado chamado The Playbook for Increasing HR Strategy Impact, ou seja, o manual para aumentar o impacto estratégico do RH. Ele traz que somente 30% dos profissionais de RH ou dos RHs acreditam que estão prontos para se adaptarem às mudanças e às novas necessidades e prioridades dos negócios. Esse é o dado número 1 aí. Então é um dado preocupante e interessante ao mesmo tempo. E outro dado interessante também é o dado de que 84% dos RHs pesquisados relatam que eles já passaram ou irão passar por reestruturações na sua forma de trabalhar, nas suas prioridades e nos seus processos. Isso porque, de acordo com o relatório, as prioridades de negócio mudaram e o RH também precisa mudar para que seja mais flexível, mais ágil, para poder atuar em um ambiente cada vez mais complexo e dinâmico. Então, isso tudo assim já seta a base, né, para a nossa conversa inicial, e eu vou também deixar o link da referência para você aqui em algum lugar nesse vídeo ou na descrição desse vídeo, tá bem? Mas vamos lá, né? Para que a gente comece a conversar sobre, a gente precisa primeiro responder uma pergunta muito importante, que é: o que é um RH estratégico? Bom, um RH estratégico nada mais é, né, do que uma maneira que o RH tem de garantir que os recursos humanos da empresa, as pessoas que trabalham na empresa, sejam usadas, sejam aplicadas ou desempenhem as suas tarefas e utilizem as suas competências de uma maneira que apoie os objetivos estratégicos de uma empresa, tá bem? Pô, legal, essa definição de o que é um RH estratégico é muito bacana, mas eu não entendi muita coisa disso. Vamos entender melhor no detalhe. Então, o que é um RH estratégico e o que não é um RH estratégico? Vamos chamar assim de RH tradicional ou não estratégico, aquele RH, aquele setor ou aquela profissional que trabalha focado nas atividades e nas tarefas do dia a dia na empresa. Normalmente, esse profissional tem uma visão de tempo diferente do RH estratégico. Normalmente, a visão de tempo ela é menor, na semana, na quinzena, no mês, muito mais focado nas operações, no que eu preciso fazer, operacionalizar hoje para garantir o resultado do mês que vem. Esse é conhecido, entre aspas, como RH tradicional. Já o RH estratégico vai se perguntar, ou vai focar, vamos chamar assim, em como as pessoas da empresa devem performar para alcançar os resultados estratégicos da empresa. Então, olha só, a gente está falando de uma pergunta mais complexa e também de um prazo, né, de um tempo de visão, uma visão de tempo um pouco maior. Normalmente aí de um ano para o outro, a cada 2 anos, a cada 3 anos, 5 anos. Veja só que a gente muda a razão, né, o racional de trabalho de o que eu tenho que fazer hoje para o que eu preciso proporcionar hoje e ao longo do tempo para que as pessoas atinjam os objetivos futuros e estratégicos da organização, tá bem? Mas vamos entender isso com um exemplo super prático que deve estar aparecendo para você aí em algum lugar da sua tela. Vamos entender RH estratégico como uma ponte, tá bem? De um lado, a gente tem as pessoas, também conhecidas como recursos humanos, tá? As pessoas que trabalham numa empresa, então elas estão de um lado da ponte, tá? Numa margem do rio. Do outro lado da margem desse rio, nós temos os resultados desejados pela empresa, ou também conhecidos aqui como resultados estratégicos, tá bem? Então, do outro lado, a gente tem o para onde a gente quer ir, o famoso para onde a gente quer ir, que são os resultados estratégicos. A função do RH estratégico é construir a ponte para que essas pessoas que estão de um lado consigam transitar de uma margem para a outra, ou seja, saiam de um estado atual de performance para um estado futuro desejado de performance e que seja congruente com os resultados da empresa, tá bem? Então, esse é o racional do RH estratégico, tá? É projetar essa ponte e estimular as pessoas para darem os passos necessários para cruzar essa ponte e sair de uma margem para outra.
O RH operacional, o RH tradicional, é o RH que vai de fato construir a ponte no passo a passo. Então vai fazer a fundação, veja que são atividades, são operações, enquanto que o estratégico trata da concepção de uma maneira geral. E a gente tem duas diferenças básicas, né? É saber fazer a operação para performar na tarefa, mas também ter o desenvolvimento das competências de raciocínio lógico, criatividade e a capacidade de abstração, que é aquelas coisas que a gente não coleta, né? Não toca, para a gente conseguir projetar essa ponte, tá bom? Então eu quis investir um bom tempo para ficar claro para você aqui o que é um RH estratégico e também o que não é um RH estratégico, tá bem? Mas beleza. Por que é importante um RH estratégico? Agora que a gente tem claro nessa imagem da ponte, de um lado nós temos pessoas, do outro lado da margem do rio os resultados e a ponte seria o RH estratégico, a importância do RH estratégico é para que as políticas, os programas e as práticas de gestão de recursos humanos ou gestão de pessoas que são realizadas e são concebidas dentro da empresa, que essas práticas, políticas e programas eles sejam congruentes e estejam conectados com as pessoas e para que as pessoas suportem o alcance dos objetivos da empresa. Então, normalmente, um RH estratégico, ao invés de ele estar focado na operação, ele vai estar pensando assim, como e o que eu preciso fazer para melhorar o desempenho e a performance das pessoas ao longo do tempo, de uma maneira contínua. Vai também trabalhar na criação de programas ou mesmo práticas para treinar e desenvolver essas pessoas, porque a performance ela não nasce do nada, né? Eu preciso estimular isso e capacitar as pessoas para performar melhor. Também vai começar a se preocupar na estruturação e na definição das políticas de compensação, cargos, salários e benefícios. Né? Que tipo de estímulo, cargo, salário, benefício financeiro, não financeiro, remuneração direta e indireta eu preciso ter e preciso dispor que sejam congruentes com aonde a empresa quer ir, com os resultados que a empresa quer alcançar. E aí também vai começar a olhar para as relações entre as pessoas dentro da organização, experiência do colaborador, o employee experience, experiência do candidato, né, para que a gente consiga mapear e garantir que essas pessoas tenham a melhor performance. E também vai fazer um acompanhamento, aí, um desenvolvimento estratégico das lideranças de uma maneira geral. Né, ter pessoas prontas para assumir novas posições de liderança, caso a empresa cresça e caso outras lideranças, por qualquer razão, vão saindo, como é o processo natural aí de qualquer organização. Tá? Então essa é a importância do RH estratégico em uma empresa. Tá? Mas vamos lá. Pô, o que acontece se eu não tiver um RH estratégico? Quais são os riscos de não se ter um RH estratégico aí na sua empresa? O primeiro risco é o risco principal. Eu acho que o RH tem ação direta, que é o turnover, é a rotatividade. Ou seja, você pode ter um impacto grande na rotatividade e simplesmente não saber por que essa rotatividade está acontecendo. Como consequência disso, você tem uma baixa eficiência da empresa como um todo. A empresa talvez ela não está utilizando os recursos, né, a sua estrutura física de pessoas, equipamentos, máquinas e sistemas como poderia e, portanto, ela é ineficiente. Além disso, essa empresa muito provavelmente vai ter algumas dificuldades em encontrar pessoas para contratar e quando contrata ela não vai conseguir reter, fazer com que essas pessoas performem dentro das suas estruturas aí. Depois disso a gente tem também alguns riscos de compliance e legislação e no fim das contas, na linha de baixo, nós vamos ter impacto financeiro nos resultados da empresa e impacto nas operações da empresa, que também se traduz em impacto financeiro. Tá? O ponto aqui é que a gente precisa entender alguns riscos que podem estar relacionados com a gestão das pessoas, né, e a não atuação de um RH estratégico. E a gente tem basicamente dois riscos. Alguns riscos eles afetam as pessoas diretamente, ou seja, se eu não capacitar as pessoas, elas serão afetadas. Afetadas de uma forma em que elas não conseguirão performar melhor num alto nível de desempenho como eu gostaria. Portanto, esse é um risco que afeta as pessoas. E tem um outro risco que são riscos que são afetados pelas pessoas, ou seja, as pessoas da empresa geram riscos para a organização. Esse mesmo exemplo, se as pessoas não recebem treinamento, sei lá, atendimento ao cliente, por exemplo, elas podem não atender tão bem o cliente quanto a gente gostaria. Portanto, este risco de atendimento ao cliente ou de ter um atendimento ao cliente ruim, ele é afetado pelas pessoas. Então, quando a gente atua estrategicamente, a gente é capaz de identificar quais são os riscos que afetam as pessoas da minha empresa e quais são os riscos que são afetados pelo comportamento, pelas ações, pela falta de capacidade que essas pessoas têm ou não têm. Aliás, não tem no caso, né? Falta de capacidade que as pessoas têm dentro da empresa, tá bem?
Então esses são riscos aí de não se ter um RH estratégico, tá? Mas, pô, bacana, Alessandro. Agora a pergunta final é como que eu me torno um RH estratégico de verdade, tá? E eu vou te dar 4 sugestões e depois vou te dar alguma, entre aspas, linha do tempo para você identificar onde você está e para onde você pode ir, dando os passos que devem ser dados, tá? O primeiro ponto aqui é que um RH estratégico ele não nasce, né? A gente não materializou um RH estratégico, está tudo resolvido. Ele é construído ao longo do tempo. Quando a gente fala de estratégia, nós estamos falando de um objetivo futuro desejado, tá? Então o primeiro passo para a gente construir um RH estratégico, a minha sugestão é garanta as operações do dia a dia, tá? Aquelas operações de RH, entre aspas, não estratégicas, de não estratégico, elas precisam estar funcionando, tá? Elas precisam estar redondas, precisa estar performando bem, você precisa estar entendendo o que acontece no seu setor de RH. Então, por isso, garanta essas operações. Depois que você garantiu essas operações, muito provavelmente você começa a se dar conta de que você vai precisar construir uma equipe, né? E aí você começa a construir uma equipe, montar, abrir vagas, contratar pessoas para trabalhar para você no seu setor de RH, para que essas pessoas consigam manter essas operações funcionando do dia a dia. Operações do dia a dia funcionando, tá? Feito isso, você vai dar um passinho adiante e você vai ter que trabalhar na definição clara de qual é o seu desafio. Por exemplo, montar uma equipe de RH de alta performance pode ser um desafio nesse momento em que você não tem um RH estratégico. Então, olha só, quando a gente consegue definir claramente qual é o desafio que a gente vai enfrentar, qual é o problema que eu preciso resolver, a gente vai estar desenvolvendo, né, atuando com um negócio que eu chamo assim, que é pensando como um cientista, tá? Ou seja, a gente vai começar a ativar a nossa curiosidade de uma maneira sistemática, de uma maneira sistêmica, para de fato definir aquele problema e aí saber, bom, eu sei que o meu problema neste momento é esse. Definido esse problema, o passo seguinte vai ser você, obviamente, traçar, descrever qual é o caminho a ser seguido. Porque o problema está aqui, eu quero vir para cá. Qual que é o caminho que eu vou seguir? E como sugestão para você fazer, né, essa definição de como você vai sair de uma situação para outra, eu te sugiro que você envolva outras pessoas aí na sua empresa para que você possa co-criar regras novas, fronteiras novas, ajustar novos relacionamentos entre setores e entre pessoas que irão se desenvolver como uma consequência da modificação de um RH mais operacional para um RH estratégico. E aí, nesse processo de co-criar e traçar o caminho, você vai ser capaz de aprender a navegar nesse cenário complexo. Quando a gente está num cenário complexo, é muito difícil a gente ter uma referência. Será que isso aqui está certo ou está errado? A gente sempre tem essa dúvida. Então, nesse caso, a sugestão de você co-criar essas regras, fronteiras, novos processos, vai te ajudar a diminuir a probabilidade de cometer algum erro ao longo do caminho, porque você está envolvendo mais pessoas para você entender qual é a dinâmica aí que o seu novo setor vai ter na sua empresa, tá bem? Feito isso, pensa na solução, desenha a solução para um impacto positivo. Não só no negócio, mas também na vida das pessoas que estão atuando aí com você, na sociedade onde eventualmente a sua empresa está inserida, e aí você vai começar a conseguir ter a aderência de mais gente interessada em fazer parte disso. Porque todo mundo quer fazer parte de algo que tem um impacto positivo na empresa, na vida das pessoas, na sociedade. Então, de uma maneira relativamente básica aqui, né, porque a gente não vai conseguir se estender muito mais nesse vídeo, esses são 4 passos aí que você pode adotar para se tornar um RH mais estratégico, tá bem? Mas beleza, Alessandro, entendi isso aí, agora por onde que eu começo, tá? Deve estar aparecendo para você aí na sua tela algumas caixinhas e eu vou te mostrar um racional. A gente tem aí a sobrevivência, a prosperidade e a liderança. Sobreviver, prosperar e liderar. A gente vai se mover naquelas imagens, naqueles 4 passos que eu apresentei para você há pouco, nesta direção aqui, da sobrevivência para a prosperidade, da prosperidade para a liderança, tá? Então esse vai ser o racional, porque nessa caminhada, nesse processo de caminhada, você vai estar amadurecendo enquanto pessoa, enquanto profissional de RH e também vai fazer o amadurecimento do setor de gestão de recursos humanos aí na sua empresa de uma maneira geral, tá bem? Então, quando a gente está no estágio de sobrevivência, vamos fazer essa analogia aqui, o estágio de sobrevivência é quando e onde a gente precisa fazer as coisas para se manter viável e simplesmente para sobreviver no mercado.
tá? Essa é a minha principal preocupação, é como que eu faço isso aqui funcionar para sobreviver. E para te ajudar a decidir isso, né, identificar isso, melhor dizendo, pensa naquelas coisas, né, o que você pode fazer para garantir que as operações básicas do setor de RH estejam funcionando. Veja, operações básicas garantem sobrevivência. Não tem como a gente pensar em RH estratégico sem antes garantir a sobrevivência da organização e do RH como uma forma geral, tá? De uma maneira geral. Então, quando você identifica isso aqui, e digamos que você não tenha isso tudo implementado para garantir a sobrevivência do seu setor, a minha sugestão é que você comece por ali. Começa do jeito que você consegue, com as condições que você tem, com as ferramentas que você tem, mas foca nisso aqui. Pensa assim, cara, eu preciso fazer isso aqui funcionar, sobreviver para estabilizar no mercado, tá bom? Depois que você já implementou e já sente que a sobrevivência está legal, a gente está relativamente tranquilo, as operações estão sendo desenvolvidas e realizadas ao longo do dia, talvez seja a hora da gente modificar e partir para prosperidade. E quando a gente fala em prosperidade, o que a gente precisa fazer, ou aquelas coisas que a empresa faz e o RH faz para ganhar vantagem competitiva. Ou seja, a gente está estável, sobrevivendo no mercado, mas agora eu quero prosperar. Quero aproveitar o máximo possível desse mercado e desse segmento de mercado. E aqui, basicamente, com o óculos do RH no rosto, é o que a gente tem que fazer para que a gente possa trabalhar aí propósito, liderança e cultura. Na minha opinião, propósito, liderança e cultura são as coisas que fazem, entre várias outras, né, mas são três fatores importantes na prosperidade de uma organização. Porque uma organização dificilmente vai crescer se não tiver liderança forte, cultura forte e um propósito claro para as pessoas. Se ela não tiver isso, ela volta para o estágio de sobrevivência, dá um passo atrás. Então, de novo, garantimos a sobrevivência, agora vamos tentar prosperar aqui. Tá? E a minha sugestão seria que você identificasse o que você pode fazer para trabalhar nesses três pontos: propósito, liderança e cultura, tá bem? Pô, legal, Alessandro. Agora eu já percebo que a empresa está prosperando, as pessoas estão prosperando, a gente vem crescendo bastante ao longo do tempo. Agora talvez seja a hora de você identificar um novo desafio. E eu estou propondo aqui o desafio da liderança. E não é a liderança de pessoas, né? De você liderar outras pessoas. É a liderança em termos de negócios, tá? Vou te mostrar na sequência aí como você pode fazer isso. Quando a gente fala de liderança, eu estou falando, né, de como que a empresa pode se tornar líder no mercado onde ela atua. E não tem outro jeito de se tornar líder no mercado em que se atua sem passar pela transformação e pela inovação radical. Olha para qualquer empresa que você identifica e pensa, putz, essa é uma empresa líder de mercado, ela está na ponta, ela está puxando o mercado, ela dita as tendências do mercado. Muito provavelmente essa empresa passou por sucessivas transformações e muito provavelmente ela desenvolveu, implementou e foi capaz de conduzir inovações radicais, inovações importantes. E aqui, para a gente entrar, né, nesse patamar da liderança, da empresa, dos negócios como um todo, uma pergunta para te ajudar. É basicamente assim, o que a gente pode fazer para tornar possível dentro da empresa a cocriação, a colaboração entre as pessoas, entre os setores e entre as áreas, para que haja condições da empresa e das pessoas inovarem e prosperarem. Tá? Então a gente não abandona a prosperidade lá, a gente simplesmente cria um ecossistema, vamos chamar assim, uma mentalidade, um racional e estruturas físicas, né? De novo, incentivos, desempenho, rotatividade, liderança e cultura para suportar e para estimular essa cocriação, criar coisas juntos, colaboração para que a empresa possa inovar, as pessoas possam inovar e, obviamente, a empresa acabe entrando num patamar aí de liderança do mercado de uma forma geral, tá bem? Bom, era isso para esse breve vídeo aqui no RH Academy. Eu realmente espero que você tenha gostado desse conteúdo. Pode ser que tenha ficado um pouco extenso, pode ser que não, realmente não sei, mas a ideia é que a gente precisava passar por esses pré-requisitos para responder a pergunta, né? Como que você pode se tornar um RH estratégico de verdade? Eu tentei te apresentar princípios e racionais aí para você sair de um patamar de operação para ter uma atuação mais estratégica e um impacto positivo na vida das pessoas e na empresa na qual aí você trabalha, tá bem? Era isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha
e também acessar o rhacademy.com.br e clicar lá no botãozinho chamado Plataforma de Educação ou RH Academy Online, que é o edu.rhacademy.com.br. Conheça a nossa plataforma de educação online, conheça os cursos, as formações, workshops e tudo mais. E consuma todo o conteúdo que a gente tem lá no RH Academy Online, tá bem? E eu te vejo no próximo conteúdo, num próximo vídeo. Também me acompanhe nas redes sociais. Era isso, valeu, muito obrigado. Tchau!